sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de que todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, conseguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Fechamos os olhos e, nesse momento de prece, vamos endereçar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse encontro fraterno, de estreitarmos cada vez mais os laços de amizade que nos unem. Agradecemos, Senhor, de fazer o lar de cada um que está aqui acompanhando essa palestra uma extensão da Casa Espírita Nosso Lar. Que os bons espíritos possam visitar cada lar, cada família, levando a cada um que ali está acompanhando a nossa palestra, o lenitivo, o remédio, o consolo, né? Todo o necessário para que a gente possa receber da espiritualidade melhor aquilo que nós necessitamos e que nós merecemos. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as bênçãos diárias do dia a dia que muitas vezes não damos o devido valor. O lar que temos, o trabalho, o alimento à mesa, a família, tudo, Senhor, que nos auxilia aqui na permanência no mundo material. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre, e que me inspire, Senhor, para que hoje eu possa trazer a Tua mensagem do Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com simplicidade, com alegria e com amorosidade. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Que novela, né, meus amigos, né? Eu lá tentando, Miguel, entra, tô te mandando, eu não consigo. Ainda bem que eu moro aqui a uns 200 metros da casa do Miguel e não tinha trânsito, não tinha ninguém na rua, vim correndo, né? E aí cheguei aqui, a hora que eu de longe já vi o portão fechado, o Miguel não abriu o portão, né? Aí lá vem eu espancando o portão para o Miguel abrir, para chegar aqui, mas enfim, estamos aí, firme e forte, né? O tema da palestra de hoje, né? O que é a morte, né? Para a gente entrar aí no tema o que é a morte,
nós vamos lembrar de uma citação de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles já nos diz que o mundo físico aqui que nós habitamos, que é esse que a gente conhece aqui enquanto encarnados, né, na matéria, ele é um reflexo incompleto do mundo espiritual. Então tudo aquilo que nós conhecemos aqui é assim uma pálida lembrança daquilo que a gente vai encontrar quando nós retornarmos lá para a espiritualidade, né? Então isso que a gente vê aqui, assim, por exemplo, né, um exemplo breve que eu vou dar a vocês, essa organização que nós temos, assim, município, estado, essas organizações de poderes, assim, lá também há, de certa forma, né? Para quem leu o livro Nosso Lar, vai ver ali que havia ministérios, né? E cada ministério era encarregado de um setor de trabalho ali do nosso lar, né? Para administrar toda aquela colônia, né? Da mesma forma que nós também temos, né? Prefeitura, temos a Câmara de Vereadores aqui na esfera municipal, né? Depois os poderes da esfera estadual, da esfera federal, né? Só para a gente ter assim, para a gente poder se localizar um pouco, né? E outros espíritos também dizem, né, que aquilo que a gente acha de mais bonito em termos de música, né, de flores, de cores, lá é muito mais bonito e aqui é tudo muito mais pálido, ainda sem vida, né? Então imagina a gente que já acha assim as flores do nosso jardim bonito, né? Diz que lá é muito exuberante, né? Então, assim sendo, né, a vida ela não se restringe a essa realidade do plano material que nós conhecemos, né? E que tudo que nós temos aqui, né, que a gente adquire em termos assim de realização do espírito, das nossas virtudes que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos evoluindo, e que é uma bagagem que o espírito vai levar quando retornar para a espiritualidade. Então a gente sabe que caixão não tem gaveta, né? Tudo na esfera material que a gente adquirir aqui no planeta Terra, aqui enquanto encarnados, quando a gente desencarnar, ficará aqui para que os herdeiros fiquem brigando aí, né? Quem vai ficar com o quê? E nós levamos o quê para a espiritualidade, então, quando a gente desencarna? Apenas o bem que nós conseguimos fazer. Então, todo bem que a gente conseguir fazer e que a gente desenvolver no nosso espírito, no setor das virtudes, né, que Jesus tão bem nos demonstrou, é isso que nós vamos levar, né? Então pensemos bem em tudo que a gente faz aqui, para que a gente possa ter uma bagagem bem ampla, né? Uma bagagem de muita luz, de muito amor, para que a gente possa levar para o outro lado. Uma bagagem levezinha, né? Porque as virtudes é uma bagagem bem leve, né? O que é morrer, né? Morrer é desvestir a roupagem biológica. Isso é o que Joana de Ângeles nos diz. Ela diz assim, ó, morrer é somente desvestir a roupagem biológica, permanecendo o indivíduo intrinsecamente o mesmo. Então, se aqui, enquanto encarnado, ele era uma pessoa boa, gentil, trabalhadora, honesta, né? Ele vai voltar lá para a espiritualidade com tudo isso daí. Né? Então ele vai continuar sendo lá bom, gentil, honesto, trabalhador, tudo que ele era aqui ele vai continuar sendo lá. Por outro lado, se aqui ele for uma pessoa, né, preguiçosa, gulosa, né, uma pessoa agressiva, mentirosa, maledicente, quando ele desencarnar, ele vai continuar sendo assim lá também, porque a morte ela não opera milagres. Vocês já devem ter ouvido, assim como eu, que às vezes a pessoa que é tudo isso daí, né? Preguiçoso, maledicente, agressivo, etc. E aí quando ele morre aqui, algumas pessoas que não são da doutrina espírita têm o hábito de dizer assim, agora ele está descansando ao lado de Deus. Não está ainda, né? De jeito nenhum, né? Está lá naturalmente sendo amparado pela espiritualidade, que todos nós somos amparados, né? A gente nunca está em desamparo, mas ele não está nesse patamar lá de estar, né, como essas pessoas acreditam, porque da forma como ele era aqui, ele continua sendo lá do outro lado, né? A morte, então, significa a cessação, né, completa dos sinais vitais.
Então, os médicos fazem lá aqueles protocolos, né? Verificam o coração, né? Verificam os órgãos vitais, o cérebro. Não há, né, qualquer sinal de vida, né, ali. Cessou tudo, então houve a morte do corpo. Qual que é a diferença entre morrer e desencarnar, né? Vocês vão me perguntar. Então eu vou dizer a vocês assim, a morte, como eu falei aqui, é quando cessa os sinais vitais do corpo. Então o corpo automaticamente ele inicia um processo de decomposição, né? Então ali toda a matéria do nosso corpo retorna à natureza. E o desencarnar? O nosso corpo é ligado ao nosso espírito também por laços. E para que a gente possa desencarnar, nós precisamos que esses laços sejam desligados da nossa matéria. Então, muitas vezes a gente morre, mas a gente não desencarna, porque nem todos desencarnam de forma automática. Vou dar um exemplo assim de quem morreu aqui e desencarnou de forma automática, que todos vocês conhecem, né? Que é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes adormeceu aqui, né? Morreu aqui, adormeceu e acordou do outro lado, né? E aí relatam assim que a irmã Celina falou para ele assim: acorda, Bezerra, né? Acorda. E aí ele abre os olhos e tá ali a irmã Celina esperando por ele. E ele fala assim: mas eu morri, né? Morreu. E aí ela ajuda ele a levantar e ele fala assim: mas que é esse som que eu escuto, né? Ele ouvia assim pessoas chamando o seu nome, batendo palmas, né? E aí ela ajuda ele a se levantar do leito onde ele estava ali, onde ele foi recebido na espiritualidade, e vai com ele até a janela. Chegando à janela, ele vê toda uma multidão de pessoas que ele havia ajudado enquanto esteve encarnado aqui, de espíritos que ele havia doutrinado em reuniões mediúnicas, né? Então todas aquelas pessoas, todos aqueles espíritos estavam ali agradecidos, né, a Bezerra de Menezes, né? E aí, então, veja só, ele morreu e ao mesmo tempo ele rapidamente já desencarnou e despertou na espiritualidade. Então é necessário ter merecimento para tudo isso, né? Então morrer, assim, do ponto de vista espiritual, nem sempre é desencarnar, né? Quando é que fica então o espírito ali ligado à matéria? Vamos pensar que quando a gente reencarna, a gente vem com um planejamento reencarnatório. Todos nós, né, nessa condição que nós já estamos, nós conseguimos participar ativamente desse planejamento reencarnatório. Esse planejamento ele é feito da melhor forma para que a gente possa, quando reencarnar aqui, estar ao lado daquelas pessoas que a gente tem compromisso, que a gente tem algo para resgatar, que a gente tem algo para reparar e para que a nossa estadia aqui seja o mais proveitosa possível. Mas há alguns casos, né, por exemplo, que a pessoa vem para cá com uma carga de energia para que ela utilize aqui durante o período que ela estiver aqui encarnada, vamos supor assim, 80 anos. Joyce, você vai reencarnar e tudo que você precisa realizar lá, você precisará estar na matéria durante 80 anos. E aí vem para cá. E aí, com o passar do tempo, se eu for, né, uma hipótese assim, uma pessoa que faça mau uso da minha matéria, do meu corpo, através assim, dos vícios, né, de uma vida desregrada, né, eu vou desgastar mais rápido essa matéria. Então, antes dos 80 anos, possivelmente eu desencarne e eu não vou conseguir cumprir tudo aquilo que eu precisava cumprir aqui. Todos acontecem isso? Não, claro que não. Através do uso do nosso livre-arbítrio é que cada um vai então bem encaminhar a sua vida, né, fazendo as escolhas certas. Muito bem. Mas e quando reencarna aqui, aqueles espíritos que são missionários, né, que são espíritos voltados totalmente para o bem? Esses espíritos, vocês podem observar que eles vão desencarnando aos poucos.
já numa idade assim avançada, porque eles não têm aquele apego à matéria. A preocupação deles é muito mais espiritual do que material. Então, aos pouquinhos, eles vão desencarnando. Mas há casos também de pessoas que tem assim uma morte, digamos assim, um protelamento da vida aqui na matéria. Vamos lembrar do Divaldo Pereira Franco, né, que é um palestrante espírita lá da Bahia, e que ele já mencionou em diversas palestras que ele está aqui já assim, digamos assim, num bemérito, né, recebendo um plus nessa reencarnação. E olha que Divaldo já está batendo na porta dos 100 anos, né? Então, assim, ele já, pelo planejamento reencarnatório, ele deveria desencarnar antes, mas está aqui. Por que ele ainda continua aqui? Por conta do grande trabalho no bem que ele realiza. Então a espiritualidade dá a ele aí, né, um período a mais, um plus para que ele continue aqui trabalhando, né? Quais são os outros casos, então, em que é possível antecipar o retorno à espiritualidade? Vamos lembrar os casos dos suicidas, né? Os suicidas, tanto o suicida indireto, que quando é aquele que faz mau uso da matéria, né, há um desgaste físico, como foi o caso do espírito André Luiz, descrito no livro Nosso Lar, como também no caso do suicida direto. O caso do suicida direto é aquele que pratica um ato violento com o intuito de antecipar a sua morte, né? Então, o que ele faz, né? Numa atitude violenta, ele tira a própria vida. Nesse caso, a morte também gera o desencarne? Não, nesse caso não. Ele continua com os laços do espírito ainda ligado à matéria. E nesse caso, gente, quando ele retorna à espiritualidade, ele continua sentindo as impressões, que seu espírito ainda continua imantado ao corpo. Então, as impressões do corpo ali, da decomposição, por exemplo, ele continua sentindo aquelas impressões. E mais, né, todos os livros que nos relatam casos de suicidas, ele nos relata um fato muito triste, que o suicida, ele fica rememorando o tempo todo aquele momento do desatino em que ele chega às vias da morte. Então veja que é muito triste. É só assim para a gente lembrando aí o caso. Nós podemos fazer prece para suicidas? Eu já vi pessoas de outras religiões dizendo assim que a gente não pode fazer prece para suicida. Não só podemos, como nós devemos fazer prece para os suicidas. Eu não estou me recordando agora um livro que eu li que relatava assim que os suicidas, quando a gente faz prece para eles, é como assim uma pessoa que estivesse atravessando um grande deserto e alguém pingasse uma gota de água na boca dela, na língua. Então veja assim, a prece para eles ali é um lenitivo, é um calmante para aqueles momentos ali de grande sofrimento, né? Vocês já devem ter assistido uma novela, que inclusive já foi reprisada várias vezes pela Rede Globo. Vi agora que parece que eles vão regravar essa novela, que assim, uma fofoca, né? Quando ela foi reprisada, eu chegava atrasada no escritório, porque eu assistia a novela depois do almoço. Eu só ia para o escritório depois de assistir a novela. Que é A Viagem. Vocês lembram dessa novela, A Viagem? Na novela A Viagem, há um momento em que, só para a gente relembrar assim, o nome dos personagens, havia um médico que se chamava Dr. Alberto, que era aquele ator Cláudio Cavalcante, que hoje já é desencarnado, né? E havia um outro personagem chamava Otávio Jordão. E quem fazia esse personagem era o Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes era um advogado, né? E o Dr. Alberto era compadre dele. O Dr. Alberto era padrinho de um dos filhos do Otávio Jordão. E ele tinha 2 filhos, né? O Dudu e o Júnior, né? O Dudu era um menininho, assim, de uns 11, 12 anos. E o Júnior já era um rapaz, né? Que fazia faculdade.
E aí o Otávio Jordão, num determinado momento da novela, ele vem a desencarnar. E o Dr. Alberto, que era padrinho de um dos meninos, né, tinha um compromisso com aquela família muito grande, né, e ele se vê ali na responsabilidade, inclusive como espírita, né, porque na novela ele era espírita, de amparar os filhos, acompanhar ali na ausência do seu amigo e compadre, né. E aí o menino, que tinha em torno aí dos 12 anos, o Dudu, em um determinado momento ele pergunta assim: tio, cadê o meu pai? Para onde foi o meu pai, tio? Para onde foi o espírito do meu pai? E aí o Dr. Alberto conta a ele uma história. Ele conta assim: imagine que nós estamos, que a gente estivesse na beira de um cais. E ali há um navio onde embarca o seu pai e outras pessoas também. E esse navio vai se distanciando no mar e nós ficamos ali no cais acenando. O navio, conforme vai se afastando na linha do horizonte, ele vai ficando pequeno, pequeno, vai diminuindo, até que a gente não enxergue mais. Para nós, seu pai, ele desapareceu. Mas na linha do horizonte ele começa a aparecer pequenininho para outras pessoas que estão num cais lá do outro lado esperando. E o navio vai ficando maior, maior, até atracar naquele cais onde há pessoas que, assim como nós aqui que ficamos e amamos o seu pai, também estão esperando o seu pai lá e que o amam, né? E aí ele relata essa história. E é assim também que acontece conosco. Quando a gente desencarna aqui, nós somos amparados pela espiritualidade, nós não estamos sozinhos. Em todas as circunstâncias, eles estão conosco, porque Deus é muito bom e misericordioso. E lá do outro lado, quando a gente chega, também há espíritos de familiares, de amigos que estão saudosos e estão nos esperando. Né? Então aqui a gente deixa algumas pessoas, mas quando a gente chega lá do outro lado, há outros nos esperando, né? Então nós não estamos sozinhos. Deus é bom, é justo e é misericordioso. Para onde a gente vai então lá na espiritualidade? Há um livro do André Luiz, da série do André Luiz, que eu recomendo muitíssimo, que se chama Libertação. No capítulo 4, eu vou contar para vocês assim, duas situações, né? Do livro Libertação, e depois nós vamos ver um livro que todos vocês devem conhecer, que é O Nosso Lar. No livro Libertação, André Luiz vai nos contar a respeito de uma cidade que existe nos planos inferiores, e onde o panorama é um panorama muito triste e desagradável. Ele descreve ali uma população, a fauna, a flora, né, as pessoas, né, a população que ali habita, como sendo muito desagradável. Ele fala dessa forma, né? E ele descreve ali toda a situação que nos causa muito medo e muita tristeza. E ele vai dizendo assim que aquela cidade tem casarios muito feios, né? Casarios mal construídos, tudo é escuro ali, que a cidade vive permanentemente envolta num grande nevoeiro, que não há aquela luz do sol, né, um céu azul como esse que nós conhecemos aqui, né, e que tudo lá é muito decadente. E que as pessoas lá caminham de um lado para o outro como se fossem zumbis, sem rumo, sabe? E ficam caminhando. E que todos lá se vestem com andrajos, com roupas muito fétidas, roupas feias, escuras, né, em farrapos. E ele descreve que lá as carroças são puxadas por escravos em vez de animais. E que os animais que lá habitam são monstruosos, muito diferente de tudo que a gente conhece aqui. Mas a cidade toda lá é assim? Ele fala que não. Ele descreve, por outro lado, um setor dessa cidade que existe na espiritualidade, onde ficam assim o setor administrativo. Então ali seria assim, quem comanda aquela cidade. Lá era diferente. Nesse setor onde ficam esses comandantes, as pessoas se vestem com roupas normalmente escarlate, e que são roupas muito ricas, né?
e que lá as ruas são mais limpas, né? É um setor diferente, e que há um palácio, né? Onde fica ali esse setor administrativo. E ele fala assim que ali o que predomina é a ociosidade. Então, assim, é uma região muito feia, né? E aí ele diz assim, ó, essa população de estropiados e malfeitores, escravos e carrascos, vivem sob severa vigilância de um policiamento de pessoas de semblante feroz, mais parecendo felinos à procura de uma presa. Todos, entretanto, não passam de instrumentos da justiça divina, que utiliza o homem para corrigir o homem. Então, assim, num primeiro momento, dá a impressão, assim, com tudo que eu descrevi aqui para vocês, que lá naquela região não existe Deus, não é verdade? Não, Deus está presente em todos os lugares. Inclusive, nessa situação, Deus usa tudo isso daí para benefício do próprio homem. Né? Então nada é em vão. E por outro lado, mas então todas as cidades que existem na espiritualidade são feias assim? Não, tem cidades bonitas também. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar lá dessa cidade que é descrita no livro Libertação. Como é a alimentação lá? A alimentação é através de vampirização. Vampirização de quem? Dos fluidos dos encarnados. Então vejam que eles vivem de sugar as energias, né? De todos nós, né? De todos nós, não só eu ia falar daquelas pessoas, mas de todos nós, que alimentam, né, paixões rasteiras, né? Pessoas que vivem na ociosidade, de vícios, de bebidas, de drogas, né? De sexualidade desregrada, de todo esse tipo. Então eles vivem vampirizando. Vamos pensar que quantas vezes a gente adormece sem se preparar, né? Então por isso que é importante ter a prece antes de dormir, de se preparar para dormir. Porque quem precisa de descanso? O nosso corpo. Por outro lado, o nosso espírito, ele se desdobra, ele sai do corpo. E se a gente não tiver essa preparação, nós vamos e somos levados para lugares pouco recomendáveis. Então vamos lembrar que aí se a gente adormece e vai para esses bares, boate, né, para todos esses lugares que às vezes encarnado a gente não iria, mas que desencarnado a gente dá vazão a tudo isso, lá nós somos vampirizados. Aí a gente acorda pela manhã, a hora que o despertador toca, cansado, sem energia, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer nada. Por que a gente se sente dessa forma? Por conta das nossas próprias escolhas. Então não esqueçam antes de dormir de se preparar, né? De ler um trechinho do Evangelho, de fazer uma prece, ter bons pensamentos, né? No momento de adormecer, para que a gente se faça acompanhar pelos bons espíritos até no momento dos nossos desdobramentos, principalmente, né? Por outro lado, então, se nesse livro a gente tem essa descrição desse ambiente tão triste, né? No livro Nosso Lar, vamos lembrar do livro Nosso Lar, que é descrito por André Luiz, é um dos livros assim mais conhecidos, né? Até já tem filme, né? Em cima do livro Nosso Lar, mas o livro é melhor que o filme, viu? Eu acho melhor o livro. No livro Nosso Lar, André Luiz vai nos descrever o seu próprio desencarne. André Luiz ele desencarna aqui na Terra numa situação de doença. Quando ele desencarna, ele vai para as regiões umbralinas. Lá ele descreve assim que lá é uma região também de nevoeiro, falta água, alimentação, né? Ele fica andando ali perdido em meio a tudo aquilo. E ele fica escutando o tempo todo assim gritos, né? E esses gritos chamam André Luiz de suicida. Suicida, suicida. E ele fala: "Não, eu não sou suicida, né? Eu não sou suicida". Muito bem, passam-se alguns anos, André Luiz ali nessa situação de sofrimento, até que há um momento em que ele se lembra de Deus e ele começa a se lembrar das preces. E ele se põe de joelhos e começa a falar com Deus com todo o seu coração.
E naquele momento ele fala assim que o seu rosto fica banhado em lágrimas, porque ele começa a falar com tamanhos sentimentos ali as suas preces, né, conversando com Deus mesmo ali, que ele diz que ele perdeu a noção de tempo. Quanto tempo ele ficou ali de joelhos, endereçando seus pensamentos a Deus, ele diz que ele não sabe descrever. Mas aí há um momento em que o nevoeiro começa a se dissipar. E ele vê se aproximar dele alguns espíritos trazendo ali uma maca feita de lençóis e que vem para socorrê-lo. E é tão interessante isso daí, porque André Luiz ele fala assim, que é onde estiveram, né, aqueles espíritos que vieram ali socorrê-lo. E aí o instrutor fala para eles, não, nós estivemos aqui o tempo todo à sua volta, mas você não nos via, porque a sintonia vibratória sua era muito diversa da nossa. Então veja que ninguém está desamparado. E então André Luiz daí é socorrido lá nessa colônia, que fica também na região umbralina, né, logo acima da crosta terrestre. E André Luiz escreve dizendo que essa cidade na espiritualidade fica acima da região do Rio de Janeiro. Mas só tem então essa colônia lá? Por que a gente sempre fala em nosso lar, nosso lar? Não, há muitas outras colônias, né? Não só aqui no Brasil, como em outras regiões do mundo também, para socorrer esses espíritos que vão desencarnando. Há uns anos atrás, em um curso que o Elahá, acho que o Elahá veio dar aqui, eu falo alguns anos, uns 10 anos atrás, né? E ele comentou com a gente aqui no curso, ele e o seu Pedro, que entre a região ali de Porto Velho até ali a região do Amazonas ali, estava sendo construída uma cidade para receber os espíritos aqui da nossa região. Então veja só, nós já temos então a colônia mais próxima aqui, que é ali na região entre Porto Velho e a região do Amazonas ali, e nós seremos então possivelmente, né, abrigados nessa região. Então, nós não estamos desamparados, né? E André Luiz escreve, em contrapartida, que lá na cidade Nosso Lar era muito organizado, limpo, clima agradável, né? Sempre assim uma luminosidade agradável, as plantas eram verdes, ele faz observações que há animais, né? Num bosque ele descreve, né? E as pessoas estão sempre caminhando, cuidando das suas ocupações. Ele descreve inclusive ali um setor onde há casas que as pessoas que são socorridas lá, inicialmente elas ficam hospitalizadas, né, para poder se recuperar. E aí depois elas são encaminhadas para uma habitação. Então há habitações que são coletivas, né? E aí ele vai descrevendo toda aquela organização que eu comentei no início da palestra, lembra? Que como se fosse assim a governadoria, então seria como se fosse aqui a nossa prefeitura, né? Há os ministérios, né? Assim como secretarias, né? Só para a gente ter assim uma noção assim da questão da organização. E ele descreve inclusive que lá a vida social, olha que interessante, que eles vão assistir concertos, né? Né? Então assim, os parques são lindos, né? Então vamos cuidar da nossa vida aqui para que a gente possa ir para um lugar semelhante a esse quando a gente desencarnar, né? E no prefácio do livro Nosso Lar, André Luiz fala assim, ó, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, assim, permutar, ou seja, a gente sair daqui da roupagem da matéria e retornar lá para a espiritualidade, não quer dizer que a gente está iluminado, não. A gente continua do jeitinho que a gente estava aqui. Se vocês já leram um livro do irmão Jacó que chama Voltei, esse livro é muito interessante, que ele descreve o desencarne do irmão Jacó. Mas há um trechinho, que é logo no começo, assim, que eu gosto muito de contar aqui nas palestras,
que quando ele desencarna, e ele foi presidente, né, da Federação Espírita, ele foi recebido por ninguém menos que Bezerra de Menezes. E há toda uma equipe que vai auxiliar no desligamento dos laços dele, né, do espírito com a matéria. Então ele vai lá no próprio velório, na casa dele. Chegando lá, ele vê as pessoas que estão lá, os espíritos fazem, né, toda aquela operação para desligar os laços do espírito com a matéria. E aí eles vão à beira-mar, né? A cidade que ele morava, no Rio de Janeiro, ele vai lá à beira-mar. E aí ele fala assim, não, por que nós estamos aqui? Aí eles explicam para o Jacó, né? Olha, não, é que estão vindo alguns espíritos e aí nós vamos retornar a espiritualidade numa grande caravana. E aí ele observa que vem chegando espíritos e vão se juntando a eles ali. Alguns ficam em prece, né? Outros conversam entre si, mas tudo com muito respeito. E a caravana vai se formando ali. E ele fala assim, não, o que está faltando então para a gente retornar, né? Porque eles já estavam ali há um bom tempo esperando. E aí Bezerra, né, fala para ele assim, não, nós estamos esperando só mais um espírito, ele já está chegando, já está chegando. E aí nisso vem chegando um espírito de uma mulher, de uma senhora. E ela vem, quando ela vem se aproximando, sorridente, feliz, né? Há uma luz no peito dela que praticamente era um farol ali, iluminava tudo à sua volta. E aí naquele mesmo instante, o irmão Jacó olha para o próprio peito para ver qual que era a luz que ele trazia. Ele dizia assim que a luz dele era uma velinha, sabe? E ele era presidente havia sido presidente da federação, desenvolvido um grande trabalho, né? E aí ele pergunta assim, mas quem é o espírito dessa mulher? É de uma professora de ensino primário. E ela havia desenvolvido o trabalho dela aqui, enquanto desencarnada, com tamanho amor pelo próximo, tamanho amor por aquelas crianças, né, na sua educação, que ela havia desenvolvido em si as virtudes, e certamente as virtudes faziam do seu peito, né, aquele farol que iluminava não só ela, mas tudo à sua volta. Como nós começamos atrasado, né, Miguel? Estamos atrasados aqui também, né? Então, veja só, André Luiz, ele era ciente das deficiências dele ali, né? Não de início, né? Porque quando ele chega lá, que ele toma ciência que ele poderia trabalhar, né? Ele vai se oferecer para trabalhar e ele vai se oferecer na condição de médico, porque quando aqui encarnado, ele era médico. Aí, quem o recebe lá, fala para ele, ouve, né, as suas pretensões, tudo, e fala para ele assim que não, que lá ele não era mais médico e que ele iria lá trabalhar como qualquer outro. E ele vai trabalhar num lugar que se chama Câmara de Regeneração, né? E lá nessa câmara é onde chegam os espíritos que são resgatados da região umbralina. E eles vêm assim numa situação muito lamentável, né? E o que André Luiz vai fazer? Limpar o vômito desses espíritos. E ele vê ali que o trabalho dele ali fazendo essa limpeza, ajudando ali no acolhimento, e ele começa a se sentir tão bem ali, tão útil ali, que ele começa a querer trabalhar ininterruptamente. E eles falam para ele assim, não, você também precisa de repouso, precisa de descanso também. Né? Então vejam só, né? A desencarnação é certa para todos nós. Como vai se dar a nossa morte, como vai dar o nosso desencarne, depende da vida que nós levamos aqui. Então depende dos nossos atos, daquilo que nós construímos, daquilo que nós fazemos, né? Depende do uso do nosso livre-arbítrio. Eu espero que todos nós aqui tenhamos um desencarne breve, né? Que seja suave e que demore muito para esse momento chegar, né? Que vamos deixar isso aí mais para frente, né? Mesmo como espírita, ainda a gente tem muito para fazer aqui, muito para amar, né? Vamos ficando por aqui por enquanto, até quando Deus quiser. Se uma hora Deus achar que já deu, que é o nosso momento, então que retornemos em paz, né? E que tenhamos a consciência tranquila de que tudo que fizermos aqui, se não foi o suficiente, se não conseguimos, vamos ter uma outra chance, vamos poder reencarnar novamente e reiniciar com as bênçãos de Deus. Vou fazer a prece então, porque agora resta só 10 minutos.
E vamos lá então. Vamos fechar os olhos mais uma vez, agradecendo a Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Divino amigo, rogamos ao Senhor que as nossas preces possam ir além daqui do ambiente que nós estamos. Que os nossos sentimentos de amor, de amizade, possa, Senhor, alcançar a todos aqueles que sofrem, aqueles que nesse momento, Senhor, estão em dificuldade de todos os tipos, que estão entristecidos, que estão em desamparo. Jesus querido, que suas bênçãos possam nos envolver a todos nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, visitar os hospitais da nossa cidade, levando amparo, levando energia curativa a todos que ali estão. Que o Senhor possa visitar as escolas da nossa cidade, levando, Senhor, ali luz, levando paz, né? Que os espíritos que ali trabalham nesses lugares possam, Senhor, nesse momento, receber também, assim como eles doam, as energias para todos que ali trabalham. Visita, Senhor, também o lar dos idosos. Visita o presídio, Senhor, da nossa cidade. Leva esperança a todos que ali estão, Senhor. E que essa noite, durante o nosso desdobramento, durante o sono noturno, que nós possamos ser levados a locais de trabalho, a locais de estudo, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Seja, Senhor Jesus, o nosso hóspede divino essa noite. E que ao amanhecer nós possamos guardar a suave lembrança da Tua presença junto de nós. Abençoa, Senhor, todos nós, que o nosso coração fique mais leve, mais feliz, transbordando de alegria. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Desculpem, meus amigos, o transtorno de hoje, que correria, hein? Mas agradeço a paciência por vocês terem permanecido, não terem desistido, né? E, enfim, saiu a palestra, né? De qualquer jeito, aqui a gente vai trabalhando, né? Que a espiritualidade cuida da gente. Obrigada a todos pela presença, que todos possam ter uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. E que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.